favor, sentem-se. Pessoal, vamos lá, vamos começar então. É um prazer para mim estar mais uma vez aqui com vocês. Todos sabem que a gente tem passado por um momento aí de tribulação, mas o Senhor tem dado graça, tem dado vitória, e eu fico muito feliz de poder estar voltando para a normalidade da nossa vida com os irmãos. E dentre essa volta à normalidade, uma delas é estar aqui com vocês, para a gente poder falar acerca das epístolas paulinas. Esse é o nosso conteúdo nas próximas 7 semanas. Nós vamos fazer aquilo que vocês estão muito acostumados a fazer, que é ler a Bíblia. Fala amém, irmão. Essa é a parte importante. Se não é verdade, mente. Mas se não for, vai ser a partir daqui. Porque nós temos em Paulo um homem que nos ensina muito acerca do reino. Nós vamos ver detalhes sobre a vida dele aqui, sobre o trabalho dele, para que o evangelho chegasse até aqui, e alcançasse a todos nós. E nós temos então 7 encontros aí, começando hoje até o dia 30, para a gente trabalhar nas epístolas de Paulo. Paulo escreveu 13 epístolas. Então são bastante livros aí para a gente poder estudar. Nós vamos detalhá-los, e vamos com bastante calma. Isso aqui não é, em hipótese alguma, um monólogo, tá certo? A gente vai conversar, discutir. Se você tiver contribuições, levante a sua mão, fale. Se você tiver dúvidas, questione. Vamos estudar acerca das epístolas paulinas. Nós vamos fazer um trabalho, como são 13 epístolas, nada mais justo que a gente divida isso. Eu vou falar sobre algumas e vocês vão falar sobre outras. Nós já fizemos a disciplina de homilética, então vocês sabem como proceder. Nós vamos fazer aqui um trabalho onde vocês aproximadamente terão ali 20 minutos para poder vir aqui e nos ensinar acerca de alguma das epístolas. Tá? A gente vai falar sobre isso com mais calma depois, porque senão vocês já ficam logo apavorados agora. O objetivo não é esse. E nós vamos fazer uma provinha no final, tranquilo. Tá? Bom, pessoal, vamos começar. Nós sabemos que houve um processo de crucificação, de morte e de ressurreição do nosso Senhor Jesus. A pergunta é, acabou aqui? Esse foi o fim? Quando Jesus morreu, findou todo o processo que ele veio fazer? Não. Muito pelo contrário. É a partir da ressurreição que Jesus vem. Depois ele manda o Espírito Santo, os apóstolos ficam cheios do poder de Deus e dali para frente o reino é propagado. Avança a partir dali e deu certo? Deu ou não deu? Deu, Tanto deu que nós estamos aqui, 2000 e poucos anos depois, falando sobre isso e tendo forte em nós aquele mesmo Espírito Santo que estava lá naquele momento. Naquela época, a igreja estava nascendo, irmãos, crescendo e se espalhando. Naquela época, ainda eram poucos irmãos. Então, os apóstolos, eles tinham uma missão. E que missão era essa? Ficar e orientar as igrejas que eles estavam fundando e andar pelo mundo pregando o evangelho. A questão é que não dava para fazer uma coisa e a outra, eles tinham que fazer as duas. Não uma coisa ou a outra, mas sim as duas. E foi isso que eles fizeram. Eles acabaram fazendo as duas coisas. Eles ficavam nos lugares, ampliavam as igrejas, implantavam igrejas, e depois eles cuidavam daquilo que havia sido implantado. E é nesse cuidar das igrejas que vem as epístolas paulinas. Muitas delas é Paulo escrevendo para as igrejas que já estavam implantadas em vários lugares do mundo. Perfeito? Esse, então, era o trabalho de Paulo. Eles continuaram em frente, levando as boas novas a outros povos e terras. Paulo, nós sabemos, todo mundo já fez Atos? Então, nós sabemos que Paulo viajou muito propagando o evangelho. E ele mantinha contato com as igrejas que fundavam por meio de cartas e mensageiros. Essas cartas são as epístolas
que nós iremos estudar aqui. O Novo Testamento, irmãos, contém 21 epístolas. Isso significa o quê? Que não foi Paulo que escreveu todas elas, né? Mas ele escreveu a grande maioria das epístolas, né? A divisão é essa. Paulo escreveu. Fiquem tranquilos, tá, em anotar tudo, porque depois isso tudo vai para o grupo do WhatsApp lá, tá? Fiquem tranquilos. Anotem só o que vocês julgarem ser bastante relevante, não percam tempo escrevendo, não. Vamos só aprender e assimilar o conteúdo, tá? Paulo escreveu, então, 13, Tiago 1, Pedro 2, João 3, Judas 1, e quem foi que escreveu aquela outra ali? A gente não sabe. E qual é aquela outra ali? Hebreus, né? A gente não sabe quem escreveu Hebreus. Há uma corrente teológica que diz que foi o próprio Paulo que escreveu Hebreus, mas ninguém tem certeza sobre isso. Tá certo? Bom, mas no final das contas, a gente está falando de carta ou de epístola? Tem diferença de carta para epístola? Os estudiosos dizem o seguinte: a carta, ela é de um caráter mais individual. Tá? Eu escrevo uma carta para o Alexandre. Tá? Essa é a carta. A epístola, ela alcança uma comunidade. Tá? Então, eu escrevo uma carta à igreja de Ariquemes. Aí eu escrevo uma epístola. Mas, no fim das contas, a palavra epístola vem do grego e significa correspondência. Então, é tudo a mesma coisa. Tá? As cartas de Paulo, as epístolas de Paulo, tudo bem. É que epístola é mais bonito falar, né? Não se pode negar que falar epístola é mais chique, né? Então, vamos adotar aí essa palavra, embora haja essa diferença entre elas, ok? Todas as 21 epístolas estão concentradas no Novo Testamento. Tá? Não há epístola no Velho Testamento. Tá? O Novo Testamento tem 27 livros, que eu sei que todos vocês sabem eles, né? Mas em todo caso são esses, né? Esses são os livros do Novo Testamento. Desses 27 livros, essas são as epístolas. Começa em Romanos e termina em Judas. Nós temos 21 epístolas. E dessas 21, essas são as de Paulo. São nessas que nós vamos nos concentrar. Tá? Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito e Filemão. Essa é a sequência na Bíblia, mas não necessariamente é a sequência na qual elas foram escritas. A gente vai ver sobre isso já já. Tá? Se essas são as epístolas paulinas, esses 4 livros aqui são o que, irmãos? E esse aqui? O livro? E esse camarada aqui? Muito bem. Os outros são as epístolas gerais. E essas são as epístolas paulinas nas quais nós vamos nos concentrar. Ok? Muito bem. O nosso plano é, hoje, falar sobre Romanos, que é, de longe, a epístola mais importante, né? É um tratado teológico de Paulo. Nós vamos nos debruçar sobre isso hoje. E depois nós vamos de 2 em 2 até o final. Ok? Bom, essa é a sequência na Bíblia, né, dos livros. A sequência, ela é o que se pode dizer sobre ordem principal de escrita, a importância dos livros, mas isso também é uma coisa muito subjetiva, porque aquilo que é importante para mim pode não ser tão realmente importante para você, tão impactante para você assim, mas os estudiosos entendem que Romanos é, de fato, a carta principal. E é por isso que ela está em primeiro, não que ela seja a primeira. Tá? As epístolas paulinas, elas também têm divisão. Elas são as epístolas às igrejas, à prisão e as epístolas pastorais. Tá? O nome a gente já consegue entender, né? Ali são epístolas para as igrejas que foram implantadas, aqui são epístolas escritas na prisão, e aqui são epístolas mais pastorais, mais individuais, onde Paulo trata até de detalhes da vida pessoal dele, né? E em 2 Timóteo, ele pede para Timóteo levar uma capa que ele tem, né? São momentos mais de intimidade de Paulo. Tudo bem até aqui? Tranquilo?
Muito bem. Essa aqui é a ordem da escrita de Paulo nas epístolas. Esses anos, irmãos, eles são todos aproximados, tá certo? Não necessariamente a gente tem isso aqui como verdade, mas é sempre muito perto disso. Então, a primeira carta escrita foi 1 Tessalonicenses, em que pese ela seja a 8ª na ordem. 2 Tessalonicenses é a 9ª e Romanos foi só a 6ª carta escrita. Tá? Ali por volta de mais ou menos 58 depois de Cristo. Percebam um detalhe legal. Paulo começa a escrever em 51 e para em 66. Paulo escreve metade do Novo Testamento, irmão. Você e eu conhecemos Cristo por conta do Paulão. Entendeu? Basicamente, esse camarada, ele viveu para trabalhar para o reino. E ele não fazia só isso, ele também cuidava da sua própria vida pessoal. Qual era a profissão de Paulo? Ele era o quê? Não, fala que eu quero ouvir. Ele era? Fala, Alexandre. Ele tinha um trabalho dele. Ele era construtor de tendas. Né? Ele vivia do suor do seu rosto, do seu trabalho. E ainda assim, ele avançou o evangelho de forma espetacular. Em 15 anos de trabalho para o reino, ele escreveu metade do Novo Testamento. Quando eu estava estudando e eu vi isso aí, eu cheguei a ficar triste, sabe? Porque, cara, em 15 anos que você é cristão, como é que está a sua vida aí para o reino? Tem alguém aqui que tem mais de 15 anos de crente? Eu não tenho, né? Mas eu estou por aí, caminhando. Né? E aí, irmão, o que você tem feito da sua vida para o reino? Né? Quando eu li isso aí, quando eu fui estudar sobre o assunto, que eu fiz essa conta, eu falei, caramba, cara. Né? A gente precisa repensar nossa vida, porque nesse período todo, Paulo viajou um monte. Ele viajava de avião, irmãos? Gospel Airlines? Né? Não tinha nada disso, não. Né? Era bruto o processo. E ainda assim, na prisão, em casa, doente, sentado doente, do jeito que era, o homem cumpriu o propósito dele. Atendeu o seu chamado e foi. Né? Nós vamos estudar as cartas na ordem que elas aparecem na Bíblia, ok? Mas aqui fica para vocês saberem a ordem de escrita. Bom, todos nós conhecemos a vida de Paulo, mas vamos falar um pouquinho sobre ele. Até porque ele é o personagem aí da nossa jornada, né, nos próximos dias. Paulo tem 2 momentos da vida dele. Um antes da conversão, onde na verdade ele era Saulo, nasceu em Tarso ali por volta do ano 1 a 10 depois de Cristo. Né? Ele era um fariseu, provavelmente de uma família com uma boa condição financeira. Não há nenhum relato de que ele era rico, mas há um entendimento de que ele tinha uma boa situação financeira em razão dele ter estudado com Gamaliel, que era um homem importante da época, um dos membros do Sinédrio. Né? Gamaliel, nós conhecemos ele. Gamaliel é aquele camarada que aparece lá em Atos 5, quando ele utiliza aquelas palavras que são tão importantes, um poder de argumento tão grande, né? Onde ele diz para o povo do Sinédrio que, calma pessoal, se esse povo aí que está mexendo com esse negócio de Jesus aí for coisa deles, vai acabar, tá tudo bem, assim como acabou com os outros. Tá? Mas se isso for de Deus, não tem o que a gente fazer. Todo mundo lembra dessa parte, né? Foi Gamaliel quem usou esse... Paulo era muito intenso em tudo que ele fazia, inclusive nas perseguições aos seguidores de Jesus. Né? Antes da conversão ele já era intenso, e depois da conversão ele permaneceu intenso. Né? Era uma característica do próprio Paulo ser assim. Né? Ele estava presente na execução de Estevão, lá em Atos 7. Inclusive, ele estava indo perseguir os cristãos, né? Aqueles que andavam no caminho, quando ele foi encontrado pelo Senhor. Né? Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Né? Porém,
a caminho de Damasco, ele teve uma visão de Jesus que o cegou temporariamente e o converteu ao cristianismo. Né? Provavelmente, o próprio Senhor converteu Paulo, porque ninguém tinha coragem de chegar perto dele para falar de Cristo com ele. Né? Ele não deu essa oportunidade para ninguém. Né? Então, o próprio Senhor foi lá e converteu o seu Paulo. Né? Ananias colou as placas, não foi? Fala a verdade. Quando o Senhor Jesus falou para ele assim, Ananias, lá na casa de Judas, tem um camarada lá. É o tal do Saulo. Quem? Ele deve ter feito assim, ó. Né? Na hora. Né? E ele foi lá. Né? E daquele momento em diante, nós temos um novo Paulo convertido ao Senhor Jesus. Teve seu nome mudado para Paulo e tornou-se um dos mais importantes missionários do cristianismo, viajando extensivamente para pregar o Evangelho. Amém pela vida de Paulo. Né? Quando eu chegar lá no céu, eu vou dar um abraço nele. Né? Falar, Paulão, você é o cara. Eu vou olhar torto para Adão. Adão, pô, a minha vida podia ter sido bem melhor se você não tivesse. Mas enfim, né? A gente conversa depois sobre isso. Como eu disse, Paulo escreveu quase 50% do Novo Testamento, 49 beira. Né? A gente deve muito para Paulo. Né? Claro que nós sabemos que a Bíblia, ela é obra do Espírito Santo, mas nós acreditamos que não é um processo mediônico, né? Não é assim que funciona. Sai Paulo, entra o Espírito Santo e o Espírito Santo escreve. Né? Paulo, com as suas características, com o seu conhecimento, ele é, através do Espírito Santo que está ali com ele, escreve. Né? É assim que funciona. Né? O Espírito Santo inspira a escrita. Né? Então, muito do que está ali é a vida do próprio Paulo. Né? Inclusive, não é nem Paulo que necessariamente escreve as cartas. A gente vai ver depois que Romanos não é escrita por Paulo, é ditada por ele. Né? Ele fala e o outro camarada vai lá e escreve. Né? Enfrentou prisões, perseguições e sofrimento em sua missão. Foi morto em Roma por volta do ano 67 depois de Cristo, possivelmente decapitado. Tinha entre 60 e 70 anos de idade quando isso aconteceu. Tá? Vocês acham que a vida de Paulo foi tranquila enquanto ele vivia o reino? Sim ou não? Não, meu irmão. Paulo penou e ele escreve. Tá? Por que ele penou? Né? A gente vai ver depois o próprio Paulo falando que ele passou por situações muito, muito difíceis. Né? Contudo, ele não deixou de avançar o Evangelho. Né? Em situações mais adversas. Ele deixou um grande legado para nós, irmãos. Uma contribuição teológica gigantesca. Suas epístolas são fundamentais para a teologia cristã, abordando temas como graça, salvação pela fé e a igreja como o corpo de Cristo. Irmãos, é importante que a gente tenha uma situação, a gente se situe na época de Paulo. Eu estava lendo um livro recentemente, O Reino de Ponta Cabeça. A Leia até já fez uma ministração sobre um pouco do conteúdo dele, né, no sábado. Eu recomendo que todo mundo leia esse livro, porque ele traz um contexto que abre os nossos olhos, o reino de ponta cabeça. Irmão, na época de Paulo, era cada um por si, Deus por todos. Quando Jesus veio para cá para implantar o reino de paz, de você amar o seu irmão, isso não existia não. Tá? Era guerra, era eu cuido da minha vida, você cuida da sua vida. Aí vinha um camarada falar de graça. Como assim graça? Se eu não fizer por onde, eu não tenho como viver a minha vida. Não tem como. Deus vai me aceitar se eu fizer por onde. Aí Jesus vem, fala, não, não é assim não. Aí Paulo vem e reafirma isso, em um contexto muito diferente do que a gente vive hoje. Né? Então, era muito difícil pregar o evangelho naquela época. Exatamente. Né? E o contexto daquela época, irmãos, talvez não seja tão diferente do contexto que o Isalto falou aqui há pouco. Né? Hoje é muito difícil você levantar a mão na escola e falar do Evangelho. Né? Você vai ser preterido, vai ser difícil para você, você vai ser olhado torto. Naquela época também era a mesma coisa. Isso impediu Paulo de ir à frente? Isso também não vai nos impedir.
Não é verdade? Muito bem. Paulo também ajudou sobremaneira na expansão do cristianismo. A sua atuação missionária foi crucial para a expansão do cristianismo entre os povos, né, todos os gentios, né, aqueles que não eram judeus, né, todos nós. Sua história é frequentemente citada como exemplo de poder transformador da graça de Deus. Por quê? Porque uma coisa era Saulo, outra coisa era Paulo. O que a gente entende com isso? Todos nós podemos ser transformados em Cristo Jesus. Todos. Né? Sem Cristo não há transformação, mas com Cristo há. A gente tem um exemplo perfeito. Né? Quem eram os filhos do trovão? Quem? Opa, peraí. João e? Muito bem. João e Tiago, eles eram o que um do outro? Irmãos. Depois, no final, João escreve o quê? Meus filhinhos. Totalmente transformado, irmãos. Totalmente transformado. Queria descer fogo do céu e queimar todo mundo. Agora, não, vem cá, vamos conversar. Transformação. Transformação só há em Cristo. E Paulo é um grande exemplo de transformação. Olha só o que ele mesmo escreve. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O que a gente aprende com Paulo aqui? Que, meu irmão, Cristo é o primeiro. Ele viveu o evangelho na prática. Não é verdade? Se eu tenho Cristo, as demais coisas eu também as tenho. Seja em pequena ou em grande proporção, isso não me interessa. O que interessa é que eu estou vivendo com o Rei. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apredejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Que beleza! Não é? Olha a situação em que esse homem viveu. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigo no mar e perigo de falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Irmão, fala a verdade. É um relato, não é, de dificuldade. E não obstante a isso, ele ainda estava o quê? Preocupado com as igrejas, preocupado com a gente. Passando um perrengue danado e preocupado com a gente. Mas você acha que ele ficou triste com isso? Muito pelo contrário. Ele combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. Até o fim, irmãos. Até o fim. Isso aqui tudo é o suficiente para a gente aprender muito com Paulo. Né? Uma vida de dificuldade, não uma vida como a vida que nós temos hoje, que por mais perrengue que a gente passe, não é nem perto do que esse povo passou. Né? E mesmo assim, eles avançaram o reino de Deus de uma forma sobrenatural. Né? O Espírito Santo com eles, e a gente chegou aqui na situação que estamos hoje. Muito bem. Um overview básico da vida de Paulo, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre ele, mas aí a gente vai estudar, vocês vão pegar lá o material, a Bíblia, e vamos ler sobre Paulo, porque é importante a gente conhecê-lo. Né? Vamos falar um pouco então sobre o livro de Romanos. Romanos é o primeiro livro escrito, ou quer dizer, é o primeiro livro da Bíblia, mas é o 6º livro escrito. Por volta de 58 depois de Cristo, foi escrito quando Paulo estava em Corinto, na Grécia. Tem 16 capítulos e o alvo é a escrita para os gentios de Roma. Paulo estava na sua 3ª viagem missionária quando escreveu a Epístola aos Romanos. O tema fundamental de Paulo em Romanos é o evangelho básico. A palavra evangelho aparece 12 vezes no decorrer do livro. Romanos é o manual do cristão. Quando você for ler Romanos de novo,
Leia com esse viés. Paulo está ensinando a gente ali a ser cristão. Esse é o plano dele. Tá? Romanos é caracterizado como a epístola mais importante do Novo Testamento por conta desse viés. Ali Paulo ensina, né, explica como é viver o Evangelho. Tá? É o maior tratado teológico de todo o Novo Testamento, é a epístola de Romanos. Tá? Os momentos mais importantes da história da igreja tiveram Romanos como pano de fundo. Olhem só. Conversão de Agostinho de Hipona tem Romanos como pano de fundo. Agostinho de Hipona estava lendo Romanos 13 no pátio da casa de um amigo dele, quando tudo mudou na vida dele, lá no século IV. Esse camarada aí, o Agostinho de Hipona, é considerado uma das figuras mais importantes da igreja primitiva e um dos mais importantes teólogos cristãos de todos os tempos. O que ele escreveu influenciou gente como João Calvino e Martinho Lutero, né? Que inclusive o Isalto estava falando sobre eles aqui. Né? A reforma protestante de Martinho Lutero também tem influência de Romanos. Tá? Martinho Lutero, ele era o quê? Um monge de quem? Por conta do próprio Agostinho que a gente acabou de falar. Tá? Esse camarada, nascido no século XVI, ele, ao ler Romanos 1,17, o justo vive pela fé, teve a sua vida transformada. Lutero, ele se flagelava constantemente e confessava-se 2 horas por dia. O padre não queria nem ver ele mais, sabe? Por quê? Porque ele achava que ele tinha que fazer, ele tinha que fazer, ele tinha que fazer. Aí quando ele vai lá e lê que o justo viverá pela fé, se eu já fui justificado em Cristo Jesus, é a graça e não mais o meu esforço, e ele entendeu isso de verdade, a vida dele foi transformada. E a partir de então, a gente tem a reforma protestante e todas as coisas que a gente conhece acerca de Martinho Lutero. John Wesley, que nós também conhecemos, né, porque ele é o fundador do metodismo, ele estava lendo um prefácio de um livro de Romanos, que foi o próprio Lutero que escreveu. E a partir dali, ele também teve a sua vida transformada. Percebe então como o livro de Romanos, né, a carta de Romanos, ela tem importância, né, para tudo aquilo que nós vivemos de evangelho até hoje? Olha só o que diz Martinho Lutero acerca de Romanos. Romanos é o principal livro do Novo Testamento, o mais puro evangelho. Charles Spurgeon, esse camarada aí, um pastor inglês conhecido como o príncipe dos pregadores, né? Ele escreveu que quando qualquer pessoa entende o livro de Romanos, está de pé sobre um terreno seguro. John Bunyan escreveu: deixe a pessoa que deseja ver a cara de Cristo ler o evangelho de João, mas quem deseja abraçar o corpo de Cristo, deixe-o vir a Romanos. John Bunyan é o escritor de O Peregrino, né? O que dizem ser o segundo livro mais vendido da história, né? Perde só para a Bíblia. Né? Então são pessoas importantes que tiveram as suas vidas influenciadas pelo evangelho de Romanos. Né? Está escrito lá em Romanos, na epístola. Paulo, irmãos, estabelece as colunas do cristianismo de maneira muito objetiva quando ele escreve Romanos. Primeiro, fica claro o pecado e a necessidade da salvação. Paulo argumenta que todos pecaram e foram afastados de Deus, e que a salvação vem somente pela fé em Jesus Cristo. Todos pecaram, tá certo? Todos pecaram e foram afastados do Senhor. Quer se aproximar de novo? Fé. Sem fé é impossível. Tá? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O que a gente aprende com isso? Livre-se do pecado e renda-se a Cristo. Não há outra forma. Cristo é o único capaz de nos livrar do pecado. A justificação também é pela fé.
Paulo ensina que a justiça de Deus é revelada pela fé em Jesus Cristo e não pelas obras. Em um mundo onde a obra era o que levava o homem a Deus, Paulo vai lá e desvirtua tudo isso. Fala, não, a justificação vem pela fé, não por mérito próprio. E ele escreve sobre isso lá em Romanos 3,28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras. O que ele está dizendo para nós? Pare de trabalhar para ser salvo, irmão. A moeda do céu é a fé. Você pode continuar fazendo as obras? Pode, deve, mas isso não vai levar você a Cristo. É o que ele diz para nós em Romanos. Ele também fala sobre a lei e a graça. Paulo discute a relação entre a lei e a graça, explicando que a lei revela o pecado, mas não pode salvar. Somente a graça de Deus em Cristo pode trazer a salvação. Paulo discute muito acerca da lei em Romanos. A gente vai falar sobre isso muitas vezes nesses próximos encontros. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: a lei, com a chegada de Cristo, a lei passa a não valer nada? Não, em hipótese alguma. A lei ela era necessária, até porque sem a lei nós não saberíamos que estávamos em pecado. Porém, a lei não salva. O que salva é a graça mediante a fé em Cristo Jesus. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que a gente aprende com isso? Que a gente tem que aceitar a graça, uma vez que a lei não pode salvar. Não pode. Ele também fala muito sobre a vida em Cristo. Paulo descreve a nova vida em Cristo, liberta do poder do pecado e da condenação da lei. Ele enfatiza a importância de viver de acordo com o Espírito, não segundo a carne. Irmãos, imagina que martírio se a gente vivesse sobre a lei. Não é possível cumprir a lei. Você viver a vida inteira ciente que você vai para o inferno, irmão. Porque não é impossível cumprir a lei. É disso que Paulo fala. Tá? Não viva segundo a sua carne, viva de acordo com o Espírito. Por que ele fala sobre isso? Porque por mais que nós sejamos espirituais, nós estamos aqui em carne, e a carne, meu irmão, grita. Né? Mas eu posso muito bem dominar a minha carne e viver para o Espírito Santo. Por quê? Porque eu preciso obedecer ao Espírito. Né? Quando nós falamos do ide, a gente geralmente fala o quê? Ide e pregai o Evangelho, não é? Mas a gente para por aí, mas tem mais, né? Ensinando a obedecer, irmãos. Esse é o plano, obedecer. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Imagina o alívio de quem entende isso. É o seu alívio, não é? Porque você entendeu isso. É o nosso alívio. É o alívio lá em 70, em 60 depois de Cristo. Eu não preciso me esforçar para ganhar a salvação. Eu preciso crer naquele que morreu por mim e ressuscitou. E é o Senhor da minha vida. Acabou. Né? Negue-se a si mesmo, obedeça ao Espírito Santo. Obedecer ao Espírito Santo, irmãos, essa é a chave. Né? A gente tem obedecido o Espírito Santo, sim ou não? Né? Esses dias aconteceu um episódio comigo, é melhor eu falar de mim do que falar de vocês, né? Então eu vou falar de mim. Tem um casal no condomínio onde eu moro, que eles estão passando por uma dificuldade, né, emocional ali. Mas eles não falam sobre isso com ninguém, o pessoal só fica sabendo. E aí eu saí para ir trabalhar, entrei no meu carro, passei na frente da porta deles, estava a família inteira sentada na sala, com a porta aberta. Eu fiz um up e fui embora. Quando eu saí do condomínio, eu ouvi aquela voz interior, dizendo, volta lá e ora com eles. Irmãos, na hora eu fiz o seguinte discernimento, sou eu que estou pensando isso? Não, porque eu não quero ir lá. Tá? Não sou eu que quero ir lá. É o capeta que falou comigo? Não, porque ele não quer que eu ore pelas pessoas. Quem é que falou comigo? O Espírito Santo, irmão. E aí eu fiquei naquela, volta ou não volto, virei meu carro e fui lá. Virei meu carro, entrei, conversei com eles, amenidades um pouquinho, entrei no assunto de Jesus, falei, vamos aproveitar que a gente está falando de Cristo, vamos levantar todo mundo e vamos orar. E marreta, entendeu?
saí de lá feliz porque o Espírito Santo deu a ordem e eu fui lá e executei a missão. Né? Esse é o plano. Você não está querendo fazer, não? Faz assim mesmo. Né? Obedecer é isso, não é? Ou obedecer é fazer o que você quer. Não, né? Senão não era obedecer. Né? É isso que Paulo está dizendo para nós. Obedecer ao Espírito Santo. Ele também fala sobre a soberania de Deus. Paulo fala sobre a soberania de Deus na salvação e que ele tem um plano para Israel e para todas as nações. Irmão, posso fazer o que eu quiser, é Deus que vai decidir. Ele é soberano. É isso que Paulo fala. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Você pode se matar para fazer o que você quiser fazer. Pela sua carne você pode fazer o que você quiser. É a misericórdia de Deus que vai alcançar você. Deixe Deus comandar a sua vida. É isso que Paulo está dizendo para nós. Percebe quão poderoso é a epístola de Romanos, que está tudo lá. A responsabilidade cristã, ele também fala sobre isso. Paulo exorta os cristãos a viverem de maneira digna do Evangelho, amando e servindo uns aos outros, respeitando as autoridades e testemunhando para os não crentes. Esses dias eu ouvi um camarada na internet dizer o seguinte: de todas as religiões, a que eu mais detesto é o cristão, é o evangélico. Ele falou com essas palavras, o evangélico. Por quê? O cara perguntou. Ele falou assim, porque é um povo que não cumpre o que está escrito. Fala, mas não faz metade do que está para fazer. Eu fiquei olhando aquilo, né? Falei, caramba, rapaz. Entendeu? Ué, qual é o nosso manual? Não é a Bíblia? Então a gente tem que seguir a Bíblia. Né? Não é um evangelho do jeito que eu quero, é um evangelho do jeito que a Bíblia está dizendo para ser. Né? É isso aqui que ele está falando, Paulo. Né? Nós temos que viver uma vida como de fato somos, né? Crentes. Né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que ele está dizendo com isso? Irmão, você é cristão mesmo? Você segue Cristo? Então seja. Seja. É isso que ele está dizendo para nós. Romanos foi escrito em forma de diálogo. Tá? É uma conversa. Quando a gente lê Romanos, a gente percebe que ali é um papo, né, de Paulo conosco. Ele fala de pecado, de salvação, de graça, de soberania de Deus. Ao ler Romanos, uma palavra me chamou muita atenção. E essa palavra é essa aqui, ó. Portanto. Depois, quando vocês forem ler Romanos de novo, leiam, prestando atenção. Ele tem muito portanto. Por que ele fala muito essa palavra? Tá? Portanto, é uma conjunção coordenativa explicativa. Todo mundo aqui já fez aula de português também? Né? Nós temos. Usada para quando se deseja explicar o conteúdo de uma sentença. Então, de fato, Romanos é o quê? É um manual, é pedagógico. Ele está ali ensinando a gente. Tá? Ele explica muita coisa. Portanto, aparece 39 vezes no livro de Romanos, na Almeida, tá? Contando na Almeida. Tá? É claro que é um livro para ensinar. Então, da próxima vez que você for ler Romanos, leia com esse viés, tá? Que você vai aprender muita coisa. Tranquilo até aqui, pessoal? De boas? Tá, tudo bem. A gente vai fazer um resumo, então, aqui, dos capítulos de Romanos, e depois eu tenho certeza plena e absoluta que você vai chegar em casa e vai falar assim, eu vou ler de novo. Eu vou ler de novo Romanos. E aí você vai ler tudo isso, e a gente vai poder conversar sobre isso nas próximas aulas. Vamos lá, capítulo 1. Paulo saúda os cristãos em Roma e expressa o seu desejo de ir visitá-los. De cara, ele já começa falando do Evangelho, dizendo que este é salvação e justiça de Deus. Justiça essa que é obtida somente por meio da fé. Ele já abre de largada, mostrando a que veio. Né? Só é possível ser salvo através de Cristo. Sabe aquele monte de obra que você faz? Tudo aquilo é inútil. É só a fé em Cristo Jesus. Também discorre sobre como a revelação de Deus é evidente na criação, tornando todos os homens indesculpáveis diante dele.
Isso é um ponto interessantíssimo do primeiro capítulo. O que Paulo fala lá? Você não está vendo Deus, não, mas você vê tudo que Ele criou. Tudo que Ele criou é evidência de que Ele existe. Então, não tem como você falar que Deus não existe. É impossível você negar isso. Tá? Você é indesculpável diante da existência do Senhor. O fato de Deus ser invisível é irrelevante, uma vez que seu poder tem sido visto claramente na criação. Portanto, o homem conhece a Deus e deve glorificá-lo. Dizer que não conhece a Deus é mentira. Por quê? Porque eu estou vendo a natureza expressando a glória de Deus. Né? Então percebe, imagina, lendo isso naquela época. Hoje para nós é fácil ler, porque a gente já aceita o Senhor como Salvador das nossas vidas, a gente sabe que Cristo existe, que Deus existe, que é maravilhoso, mas tente ler com o olhar daquela época. Né? Ele está dizendo que, sim, Deus existe, sim, você é culpado, sim, tudo que você faz não vale de nada, e sim, só Cristo salva. Seu palhaço, o palhaço é por minha conta. Tá? Ele não fala isso. Não, claro. Sim, quando eu digo que é fácil, eu digo para nós que já somos convertidos, não convencidos, convertidos. Né? Assim como disse o Isalto aqui, é diferente. Né? Mas a gente passa pelas mesmas dificuldades com as pessoas. Todo mundo quer o quê? A glória para si próprio, irmão. Né? A glória para si próprio. Né? Vocês estão vendo agora lá no Rio Grande do Sul como é que está a situação? As pessoas entregam as ajudas, aí vai um povo lá e etiqueta a ajuda para dizer que aquilo foi ele quem fez. Né? Glória para ele. Né? E mais um N absurdos que as coisas estão acontecendo. É o homem, é a natureza caída, é o que Paulo está falando aqui. Né? Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Irmãos, observem uma coisa importante aqui. O que Paulo escreve, porque é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Não é para todo mundo, é para quem crê. Então, creia. Né? Quer viver os planos do Senhor? Creia. Né? Ah, mas a minha mulher crê. Eu sou casado com ela, eu vou junto. Não vai. Né? Só vai aquele que crê. É individual. Nós precisamos ter esse entendimento. E é isso que o Paulo escreve lá em Romanos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. É assim que Paulo começa Romanos. Né? Não interessa o que você faz, não interessa se você está criando um bezerro de ouro, se você está adorando um pedaço de madeira, nada disso serve. Né? O que serve é crer no Criador de todas as coisas. Capítulo 2. Paulo adverte contra o julgamento hipócrita e mostra que tanto judeus quanto gentios serão julgados de acordo com seu procedimento. Ele destaca a importância da circuncisão do coração. O que é o julgamento hipócrita, meu irmão? Eu julgo você e faço. Olha que legal. Né? Aquele que julga o adúltero, adultera. É isso que Paulo escreve. Né? Como é que pode isso? Né? Isso não está certo nem de longe. E ele também fala sobre a circuncisão. Né? Por quê? Porque se eu sou circuncidado, ok, mas e se eu não sou? Não, então não serve. Né? E aí Paulo vai discorrer acerca disso e diz que a circuncisão é o Espírito Santo. Se você é circuncidado fisicamente ou não, isso é irrelevante. É o que ele escreve aqui. A circuncisão tem valor se você obedece à lei.
Mas se você desobedece à lei, a sua circuncisão já não serve para nada. Para absolutamente nada. Circuncisão é operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes o louvor não provém do homem, mas de Deus. Mais para frente ele vai falar sobre a circuncisão de Abraão. Abraão primeiro é justificado para depois ser circuncidado. Então, a circuncisão não é mais uma religiosidade, ela passa a ser apenas uma religiosidade. É isso que ela é, mais nada. Capítulo 3, Paulo reforça que todos são pecadores, tanto judeus quanto gentios, e que a justificação vem pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras da lei. Ele enfatiza que a lei revela o pecado, mas não pode salvar. Irmãos, quando Paulo colocava judeu e gentio no mesmo balaio, era uma guerra lá. Por quê? Porque o judeu era santo, né? E o gentio, não. Existia um problema muito grande entre eles. E quando Paulo coloca todo mundo dentro da mesma condição, e fala que nós todos somos iguais perante Cristo Jesus, isso gerava muita confusão. Olha o que Paulo escreve lá no Romanos 3, 22 a 24. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Justificados gratuitamente. Gratuitamente. Nada que você possa pagar vai resolver. Todo sacrifício que você faz para poder tentar viver uma vida santa é inútil. O sacrifício foi feito na cruz do Calvário. Acabou. Uma vez eu ia daqui para Porto Velho e eu vi um senhor, eu era criança, eu vi um senhor arrastando uma cruz na estrada. O que aquele cara estava fazendo? Só sofrendo, irmão. Só sofrendo. Ele estava dizendo ali o quê? Cara, eu preciso dar uma forcinha para Cristo. Cara, o que Cristo fez não é o suficiente, eu preciso dar um outro passo para me ajudar. Só passou calor só. Mais nada, daqui para Porto Velho arrastando um pedaço de pau. Não era esse o objetivo. Faltou ler o quê? Faltou ler Romanos. E entender que é gratuito, já foi, tudo foi pago, irmãos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, nós confirmamos a lei. A lei, ela é fundamental. A lei, ela veio com um propósito. Qual é o propósito? Fazer você enxergar, fazer eu enxergar que pela lei não tinha condição. A partir do momento que eu entendo o que é pecado, eu sei que sou um pecador. E eu tendo ciência de que eu não consigo viver de acordo com a lei, eu preciso de alguém que resolva o meu problema. E esse alguém é Jesus. É simples assim. Não é verdade? Tudo bem até aqui, irmãos? Então, tá bom. O capítulo 4, Paulo vai e fala de Abraão, como exemplo de justificação pela fé, mostrando que a fé de Abraão foi imputada como justiça antes da circuncisão. Ele argumenta que a salvação é pela fé e não pelas obras. Percebe o tanto que Paulo fala sobre isso? O tanto que ele fala, meu irmão, não adianta você se mostrar. Você fariseu que fica lá, encostado nos lugares onde pode ser visto, orando, fazendo longas orações, se exibindo. Você que dá o dízimo e que diz que devolveu o dízimo. Nada disso é importante. Tudo isso que você está fazendo está errado. O que você tinha que fazer era seguir a Cristo Jesus, ter fé nele. Ok. Ele está anulando a obra? Paulo está anulando a obra? Não. Mas pelo contrário. Nós somos uma comunidade de obra, não é verdade? Várias ações são feitas. Mas por quê? Porque nós entendemos que temos que alcançar aqueles que têm menos recursos. Nós temos que alcançar aquele que não conhece Cristo, e que uma das formas é através de levar um alimento, é através de levar para fazer um evento. Isso é
obra com propósito. Não obra porque eu quero chegar a Cristo. Não. Eu fiz a obra porque eu já sou de Cristo. Né? Não para ser dele. É isso que Paulo está falando aqui conosco. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Né? A ministração do doutor Irani, a última que ele ministrou, ele falou sobre isso. Né? Como é feliz aquele que faz sem problema nenhum, porque ele crê que o Senhor perdoou ele. Está tudo certo. Né? Vou em frente. Eu estou tranquilo, deito a minha cabeça no travesseiro e durmo. Por quê? Porque eu não atribuo culpa àquilo que eu estou fazendo, porque o Senhor não atribui. Né? Eu posso fazer a luz do dia. Né? Se eu posso fazer a luz do dia, está tudo certo. Né? Agora, se eu preciso fazer sem ninguém estar vendo, né? Aí tem alguma coisa errada. Não é verdade, Alexandre? Pois, se os que vivem pela lei são herdeiros, então a fé não tem valor e a promessa é inútil. Se a lei fosse de fato valia para eu encontrar o Senhor, o que é a graça? O que é a fé? Nada. Não é verdade? Se eu pudesse ser salvo pela lei, a graça é inútil. É isso que Paulo deixa claro para nós. No capítulo 5, Paulo fala sobre os benefícios da justiça pela fé, incluindo a paz com Deus, a esperança da glória e a reconciliação com Deus por meio de Jesus Cristo. Ele contrasta a obra de Adão com a de Cristo e deixa claro que Cristo morreu por nós, enquanto nós ainda éramos pecadores. Né? Ele fala de Adão e diz que por conta de Adão, a gente agora precisa de Cristo. Né? E que Cristo veio, nos salvou e está tudo resolvido. Ratifica que devemos glorificar a Cristo em todos os momentos, inclusive nas tribulações, pois esta produz perseverança. O que ele está dizendo aqui? A vida com Cristo é um mar de rosas? Não. Ele mesmo teve uma vida de mar de rosas? Não. Mas a vida em Cristo, ela produz perseverança. A tribulação vai chegar? Vai chegar. Para todos. Alguns em pequena proporção, alguns em maior proporção, mas ela vai chegar, irmãos. Mas o que importa é que a gente está onde? Firme na rocha que é Cristo Jesus. Firme na rocha. Tá? A minha esposa, se você ligar para ela para consolar ela, você vai ser consolado. Entendeu? A minha mulher passa o dia inteiro rindo, de boa. Entendeu? Tranquila, tranquila, tranquila. Por quê? Porque ela sabe que é o Senhor, irmãos. Nada é a gente. Né? A minha filha, no primeiro dia depois que a gente soube do diagnóstico, a minha filha passou a viver um Deus de remédio. Né? A gente sabe como isso funciona. Né? Todo mundo é ateu até o avião começar a cair. Né? Começou a cair, vira todo mundo crente. E aí, 5 horas da manhã, minha filha foi acordar comigo. Por quê? Porque eu não estava vivendo um Deus de remédio. Eu já acordava às 5 horas da manhã para orar. Essa é a minha vida, é o meu cotidiano, é o meu devocional. No dia bom, no dia ruim. Aquele dia era um dia ruim, mas eu fui lá. E a minha filha acordou comigo. E aí ela me chamou no corredor e eu nunca vou esquecer esse dia. Ela falou assim: pai, não está errado esse negócio, não. Eu estou achando tudo muito esquisito. O senhor está rindo, está de boa, está feliz. A mãe está rindo, está de boa, está feliz. Sabe, não era para estar todo mundo doido, chorando, desesperado. Eu falei: filha, vem cá. Aí chamei ela para o escritório, abri a Bíblia e li para ela a paz que excede todo o entendimento. Falei: é isso aqui, filho. É crer no Senhor. Você está acordado aqui comigo? Aproveita, ajoelha aqui e vamos orar junto. Entendeu? É isso, né? É viver Cristo todo o tempo. Na hora boa, na hora ruim. É crer que Ele é o Senhor. E deixar Ele fazer a obra dEle, porque a obra dEle tem um propósito, por mais que a gente não entenda esse propósito. Né? E vamos em frente. É isso que
Romanos está dizendo aqui no capítulo 5. Né? Perseverança, e até o fim, né? Atingir o alvo, sem declinar do alvo. Mais importante do que o jeito que a gente começa, irmãos, é o jeito que a gente termina. Sabia? Nós precisamos chegar até o fim. O Wagner, que já é cristão aí velho, né? Crente velho, como dizem, né? Direto ele fala para mim: Marcelo, já vi muita gente começar empolgado, cara, acelerado, e sumiu. A gente não precisa ir longe, não. Quantos irmãos que sentavam do seu lado lá no sábado de noite e não senta mais? Né? Por quê? Porque não conseguiu perseverar até o fim. Faltou ler Romanos. Né? Mas não só ler, né, irmãos? Espírito Santo, me ajuda a ler isso aqui. Né? Porque enquanto homem, é simplesmente uma leitura. Muito bem. Romanos 5 diz o seguinte, 5:3. Assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Ele está falando de quem aqui? De Adão e de Cristo. Né? Um ato levou a gente para o fim e um outro ato nos trouxe de volta. Né? E esse outro ato não tem como ser retirado. Aleluia por isso. Acabou, irmão, é uma vez só. Morreu. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, aqui, Paulo deixa mais uma vez claro, né, de que a lei era necessária. Cristo, ele não veio para acabar com a lei, pelo contrário, né, se a gente for pensar de forma coerente, o que Cristo fez foi levantar o sarrafo da lei. Né? Quando ele diz assim, não adultere, a lei fala, não adultere, o que Cristo fala? Se você olhar, já adulterou. Eita, pega. Aumentou esse sarrafo aí, não é verdade? Não acabou a lei, muito pelo contrário. Né? Cristo veio para poder colocar as coisas no seu devido lugar. No capítulo 6, Paulo trata da graça e da liberdade em Cristo, explicando que a graça não é uma licença para pecar, mas uma liberdade para servir a Deus em retidão. Ele incentiva os crentes a oferecerem a Deus como instrumentos de justiça. Aqui é muito importante, por quê? Porque quando Paulo fala que onde havia o pecado superabundou a graça, já dá um entendimento de que se eu pecar, a graça vai vir. Né? E Paulo, já prevendo que isso ia acontecer, ele escreve o seguinte: que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então ele já vai lá e tesoura. Fala, não é porque você vive em pecado que a graça está sobre você, mas porque a graça está sobre você, você vai lutar contra o pecado. Né? Nós lutamos contra o pecado. O que eu tenho de entendimento, irmãos, ok, sou pecador? Sou. Tá? Mas eu não preciso viver em pecado. Né? Pelo contrário, o pecado na vida nossa, ele é um acidente. Ninguém acorda aqui falando assim, vou pecar hoje. Né? Hoje vai ser, pensa no pecadinho. Não. Acontece, você logo percebe, o Espírito Santo te acusa, opa, peço perdão. Na hora. Né? Mas a minha carne quer pecar. A minha carne quer pecar. E é isso que está escrito aqui. Mas eu não vou viver nesse pecado. Por quê? Porque eu tenho consciência de que uma vez que a graça está sobre mim, eu não tenho interesse em fazer isso. Eu não quero entristecer o Espírito Santo. Porque nós sabemos, irmãos, o Espírito Santo é uma pessoa. Quem já leu aqui Bom Dia Espírito Santo? Cara, Bom Dia Espírito Santo é maravilhoso. Né? O Espírito Santo é uma pessoa que sente. Tá? E se ele sente, ele se entristece. E se eu sou amigo do Espírito Santo, eu amo, como eu quero entristecê-lo?
Então eu luto contra o pecado. Na hora que vem aquela vontade de pecar, o que eu faço? Vou fazer outra coisa. Vou fazer outra coisa. Né? Esse é o plano. Não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Olha aí o que Paulo fala. É exatamente o que eu acabei de dizer agora. Você está com muita vontade de pecar, está com muita vontade de acessar aquele sitezinho, sabe? Você não deve. Meu irmão, não permita. Obedeça a Cristo, não aos desejos do seu corpo. Esse é o plano. Sabe que vai pecar, que não vai aguentar? Meu irmão, confesse os seus pecados, vai atrás do seu líder, conversa com ele. Né? Vai viver uma vida de retidão. Tá? Esse é o plano. Né? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se eu vivo pecando, qual que é o meu futuro? Morte, irmãos. Mas se eu vivo dentro daquilo que Deus tem para mim, em que pese haja a morte física, eu vou viver eternamente. Esse é o plano. Nós somos livres do pecado. Capítulo 7. Paulo discute a relação entre a lei e o pecado, mostrando que a lei revela o pecado, mas não pode nos libertar dele. Ele descreve sua própria luta com o pecado e conclui que só Cristo é que pode libertar. Paulo tinha luta com o pecado. Paulo, 15 anos, 50% do Novo Testamento escrito por ele, tinha luta com o pecado. Por que eu não tenho? Eu também tenho. Mas na luta contra o pecado, Cristo é o vencedor. Né? Esse é o plano, é o que Paulo diz. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois na realidade, eu não saberia o que é cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não é verdade? Quando a lei diz, não matarás, é até mais fácil, não é? Porque não matar envolve um ato físico mesmo, eu preciso ir contra a vida de alguém. Mas não cobiçar, irmãos, como é que não cobiça? Né? Não é fácil. Né? É um negócio que não tem como. E aí, nesse momento, é que a graça chega. Porque não tem como você viver uma vida cumprindo a lei. A lei é muito difícil de ser cumprida. Contudo, Paulo diz o seguinte, uma vez que agora pela lei eu sei o que é pecado, tá, eu preciso do Senhor. É isso que está sendo dito. Fala. Interessante também que Jesus ele expandiu a lei, né? Que ele falou assim, a lei fala, matar é pecado, mas Jesus falou assim, só de você irá, Exato. você já o matou. É. A lei é impossível de ser guardada. Não dá para a pessoa falar, eu consigo guardar os 10, consigo guardar todos os não dá. Só Jesus que conseguiu fazer isso. Exato, é o que a gente já havia falado antes, né? Sobre o sarrafo. Tem até um estudo da nossa célula que fala sobre isso, né? Não sei se você se recorda, deve ter uns 6 meses, que fala sobre justamente Jesus veio para elevar o sarrafo mesmo, né? É muito difícil cumprir, e é muito difícil também cumprir o que o próprio Jesus diz, né? Se você olhar para a mulher, tu já está adulterando, né? Mas o Senhor é que veio para resolver os nossos problemas. Confia nele, entrega para ele e vive para ele de verdade. Não esse evangelho, aguinha com açúcar. Né? Eu acho que a maior sacada do diabo é fazer a gente acreditar que Jesus é um cara de boa. Entendeu? Não, tá tranquilo, cara, fica tranquilo. Não, está tudo certo. Não é isso. Deus, Jesus é Deus? Sim, não é? Deus é o mesmo, irmão. Desde Adão até agora. Sem variação. Deus não se converteu porque Jesus veio para a terra. Né? Não tem essa, Deus ficou bonzinho agora, não. É do mesmo jeito. Né? Nós precisamos andar em retidão com Cristo. Não ter medo dele, não. Né? Ter respeito.
Eu amo o Senhor, eu ando com Ele. Acabou. É isso que Paulo fala. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produz morte. Pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Olha que importante isso que Paulo fala. A partir do momento em que a lei veio, o diabo já veio junto, para poder acusar o homem de que ele não tem condição de fazer. Mas como eu sei que isso é assim, eu então vivo agora pela graça do Senhor, porque eu fui enganado pelo pecado. E sou constantemente enganado. Romanos 7, do 18 ao 20 diz: sei que nada de bom, esse é o Paulo, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que não quero fazer, pois esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Percebe, irmão, como a nossa carne é dureza? Como pode, esse Paulo que a gente está falando aqui, um homem cheio do Espírito Santo, dizendo que ele quer fazer o bem, mas é direcionado pela carne a fazer o mal. A fazer o mal. Tão forte é a nossa natureza adâmica. Contudo, ele faz o quê? Ele não faz o que ele quer. Ele obedece ao Espírito Santo e se afasta. Muito bem. Capítulo 8, Paulo fala sobre a vida no Espírito, mostrando que os que estão em Cristo estão livres da condenação e têm a vida do Espírito. Ele fala sobre a certeza da salvação e do amor de Deus. Uau! Imagina você falar da certeza da salvação? Eu vivo no Espírito, eu tenho certeza da salvação. Quantas vezes na sua célula você levantou a mão e perguntou assim: quem tem certeza que é salvo aqui? Quantas vezes todo mundo levantou a mão? Até aquele que está na célula direto não levanta a mão. Mas como assim, cara? Você não tem certeza, não? Uai, então você precisa fazer alguma coisa a mais? Então tem que ter a sua obra? Vamos ter que fazer alguma coisa? Eu não preciso fazer nada. Eu não preciso fazer nada. Eu creio no Senhor Jesus como Salvador da minha vida, creio de verdade que Ele morreu, e muito mais que Ele morreu, que Ele ressuscitou, está à direita do Pai. Eu creio. Irmão, eu torço para Jesus vir logo. Entendeu? Para a gente ir embora logo. Para acabar com esse negócio aqui que está essa bagunça toda. Esse é o plano. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não há condenação, irmãos. Isso aqui é incrível, não é? Eu venho de uma vida toda torta. Eu não tenho como ser salvo. Eu tenho um monte de problema. Já matei. Já fiz coisas que ninguém tem. Irmão, você é salvo. Você é irmão agora. Entendeu? Cola na gente aqui. Vamos andar junto. Já pensou? É isso que é a salvação. É para aquele que acha que merece e para aquele que não acha que merece. Por quê? Porque não é por merecimento. É isso que Paulo está dizendo aqui. Já não há condenação para ninguém, ninguém. O ladrão estava lá do lado de Jesus, por quê? Porque ele era bonzinho? Não, provavelmente ele era ruim. E o reino é inaugurado com ele. Entendeu? Então não tem essa. Eu preciso melhorar um pouco para ir para Cristo. Não, irmão, pode ser que seja tarde demais. Porque de uma hora para outra, irmãos, tudo pode mudar. Sabia? E é de uma hora para outra mesmo. E eu vi isso lá em casa. De uma hora para outra. O famoso de repente, cara. Irmãos, terça-feira, tá? Só para vocês ficarem cientes de como as coisas mudam rapidamente. Terça-feira, minha mulher acordou, tomou café da manhã. Comigo, normal.
rindo, brincando, pulando. Foi trabalhar, voltou, almoçou. Foi trabalhar, voltou, foi para a academia comigo, puxou ferro, malhou, de boa. Foi para o banheiro, tomou banho. Se vestiu, andando pelo corredor, ela fez, ai, que enjoo. Pronto. Dali direto para o hospital. Era um dia normal, irmão. Ela estava bem, dando cambalhota. E de repente tudo mudou. Então, pode ser que seja hoje o seu dia. Entendeu? Ah, mas eu ainda estou todo torto, eu preciso me consertar. Claro que não. Entregar a vida para Cristo é hoje, é agora. É a oportunidade enquanto a gente respira aqui. Entendeu? É isso que a gente tem que fazer. Por quê? Porque qualquer hora tudo muda. Então não há condenação. Eu encontrei Cristo, acabou. Deus, eu brinco muito com isso, Deus é perito em amnésia. Do seu passado ele jamais se lembrará. Não sei nada sobre você para trás. O que interessa é daqui para frente. Entende? Oi. Eu sei. Mas tem que ver até onde essa certeza é certeza de verdade, né? Exato. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, irmão, se nós vamos tendenciar para as coisas do Espírito, é porque nós andamos segundo o Espírito. Né? A boca fala do que o coração está cheio. É isso que Paulo está falando para nós. Né? Se você passa o dia inteiro assistindo Netflix, você vai falar sobre o quê? Netflix, seriado e essas coisas. Né? Se você passa o dia inteiro fazendo Bibliaflix, você vai falar sobre o quê? Sobre a Bíblia, irmão. Né? Quando eu estou conversando com o Wagner, invariavelmente a gente está falando de Cristo. De Cristo. Por quê? Porque é o cotidiano da vida da gente. Né? A gente fala de outras coisas? Claro que fala. Mas invariavelmente cai tudo na obra do Senhor. Né? Lá no nosso ponto do pastel, todo sábado depois da oração, a gente vai para lá falar de Cristo. Não é verdade? Acaba sempre variando dentro da palavra de Deus. Oi? Uai, irmão, você quer ir no pastel de sábado? Vai na oração. A gente sai da oração e vai para o pastel. Né, Edu? Entendeu? Tamo junto lá. Entendeu? Tem pão de queijo também, mas o bom é o pastel. Entendeu? O pastel é da hora. Todo sábado depois da oração, tá? Todo mundo convidado, mas não adianta chegar no pastel. A gente nem te conhece se você não for na oração. Tá? A gente vira as costas para você. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmão, nada do que acontece aqui é perto do que está esperando pela gente. É isso que Paulo está dizendo. Todo esse perrengue que Paulo passou aí, dentro do mar, nudez, frio, fome, nada disso é comparado com a glória que nos espera em Cristo Jesus. Né? E o mais incrível é que a gente não precisa morrer para viver Cristo. Né? Paulo era contente na situação, por quê? Porque ele tinha o Senhor na vida dele. Então a gente pode viver o reino do céu aonde? Aqui. Não pode? É isso que ele está dizendo. Eu posso viver o reino do céu agora. Aquele que tem a marca do Espírito Santo é o quê? Feliz, alegre. O pau está quebrando? Está quebrando. Mas eu estou feliz e alegre. Por quê? Porque eu confio no Senhor. E vamos embora para frente. Se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize, para novamente temer,
mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Esse é um clássico de Romanos, né? Nós não precisamos temer a Cristo, pelo contrário, Ele é o nosso papai, o nosso paizinho, e você pode confiar nele, né? É assim os nossos filhos, com quem é pai aqui, não é? Quem não me conhece na rua, não me trata com intimidade, mas a minha filha esculhamba comigo, entendeu? Ela me trata com toda a intimidade do mundo, né? A gente faz N brincadeiras, né? Por quê? Porque ela confia. Ela sabe que quando eu falo sério com ela, não é hora de brincar. Mas quando eu falo sério com ela, eu continuo amando da mesma forma. E esse é o nosso Deus, né? A gente tem intimidade com Ele. É isso que Paulo está revelando para nós em Romanos 8, do 13 ao 15. Capítulo 9 diz, Paulo expressa sua tristeza pela incredulidade de Israel, mostrando que a eleição de Deus não depende da vontade humana, mas da misericórdia divina. Ele fala sobre a inclusão dos gentios no plano da salvação. Irmãos, desde o princípio, todas as famílias da terra estão dentro do plano do Senhor. Todas, né? Os judeus estavam lá, né, na ponta da espada, contudo, o plano era sempre que todos nós encontrássemos a Cristo. Não interessa o que nós possamos fazer para agradar a Deus. É Ele o soberano. É a vontade dEle que prevalecerá, né? Acabou, é assim que funciona. Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma. Pois Ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus, irmãos. Tem hora que Deus faz os negócios que você olha e fala, não entendi nada. Mas quem disse que é para a gente entender? Né? Quem somos nós? Né? Como pode o barro falar com o oleiro? Né? Não tem condição. Então é Ele quem determina, né? Basta que a gente confie e siga adiante, né? É isso que Paulo diz. Romanos 10, Paulo fala sobre a justiça pela fé, mostrando que a salvação está disponível para todos, judeus e gentios, que creem em Jesus Cristo. Ele destaca a importância da pregação do Evangelho, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Você creu? Pronto, justificado. Se você confessar, esse é talvez um dos mais conhecidos versículos da Bíblia, não é? A gente usa ele para quê? Para que as pessoas possam verbalizar, né, que tem uma nova vida. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação, né? Mas muito mais do que eu falar, é eu crer. Crer, e aí eu vou ser salvo, né? E aí a vida é, de fato, transformada, né? E transforma mesmo, né? De verdade. Ontem eu não estive no culto, mas eu assisti. Eu não sabia quem era, porque não veio o aviso, né? Aí quando eu olho lá o Rafael lá em cima, eu fiquei feliz demais. Entendeu? Né? Vocês perceberam, o cara se tremeu durante 15 minutos, né? Lá em cima, nervoso, mas ele foi lá mostrar como Cristo tem trabalhado na vida dele. Transformação, né? Ele mesmo disse, quem era eu, cara? Não queria nem saber disso, né? E estou aqui hoje falando do meu amor em Cristo Jesus. Ainda dá uma marretada ainda na gente lá, né? Então, é isso, é o poder transformador de Cristo, né? Em todos nós, Todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam boas novas. O que ele está dizendo aqui para nós?
Quem salva é a graça. Mas para as pessoas conhecerem a graça, vocês têm que ir lá. Ir lá. Né? Nós somos cooperadores de Cristo. Isso é maravilhoso demais, porque Ele nos dá a oportunidade, o privilégio de participar do reino. Do reino. Porque se Ele quiser, Ele pode fazer tudo sozinho. Ele não fez com Paulo? Quem foi que converteu Paulo? Ele podia fazer com o mundo inteiro. Mas não, Ele quer usar você. Ele quer que você participe. E se você não quiser, sabe o que Ele vai fazer? Ele vai usar outro. E você vai perder a bênção. E eu vou perder a bênção. Eu não quero que a minha bênção passe, eu quero usar. Eu quero poder trabalhar para Cristo nesse sentido aí, não no sentido de ser salvo, mas porque eu sou salvo. Seria um egoísmo de minha parte, não seria não? Querer essa bênção toda do Senhor para mim? Não, meu irmão, eu quero compartilhar isso, eu quero que as pessoas saibam. Né? E aí a gente vai testemunhar de Cristo e fazer o ide que Paulo está falando aqui no capítulo 10. A fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Naquela época não era fácil ler a Bíblia, nem tinha a Bíblia como nós temos hoje. Era preciso falar, era preciso ir lá e contar para as pessoas. Né? Ainda hoje é preciso falar, né? Contar os testemunhos, porque nem todo mundo lê a Bíblia. Tem cristão que não lê a Bíblia. Né? Tem irmãos entre nós que provavelmente nunca leu a Bíblia toda. Né? É óbvio que eu não estou falando de você, eu tenho certeza que você leu. Né? Mas acontece, não acontece? Então a gente precisa então o quê? Falar. Falar. Né? Estamos chegando no final, irmãos. Aguentem aí. Quantos capítulos são? 16. Muito bem. Né? Imagina se a gente fizesse isso aqui com Isaías. A gente não saía daqui nunca mais. Né? Capítulo 11. Paulo fala sobre o futuro de Israel, mostrando que Deus não rejeitou o seu povo, mas tem um plano de salvação tanto para os judeus quanto para os gentios. Ele fala sobre a sabedoria e os caminhos de Deus. Há um plano para todos nós. Deus é soberano, a sabedoria dele é muito maior do que qualquer coisa que nós possamos imaginar. E é isso que Paulo diz. Se é pela graça, já não é mais pela obra. Se fosse, para que serviria a graça? Ele reforça esse conceito o tempo todo. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, irmãos. Tudo é dele. Tudo é dele, nada é nosso. Sabe? Essa casa bacana que você mora, o carro que você anda, nada disso é seu. Não tem nenhum mérito seu nisso, é Cristo. Cristo. Cristo que te deu a oportunidade para você estudar, para você avançar. Tudo é dele. É por isso que quando a gente entende isso, é tão fácil devolver o dízimo. Por quê? Porque não é nada meu, ué. É tudo dele. É tudo dele. No capítulo 12, Paulo exorta os crentes a oferecerem seus corpos como sacrifício vivo a Deus e a viverem em amor e serviço mútuo. Ele fala sobre os dons espirituais e a conduta cristã em relação aos outros. Como ser cristão, ele escreve aqui no capítulo 12. Não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Com Cristo nós temos uma renovação da nossa mente, metanoia. É outro livro que eu recomendo também que vocês leiam, Metanoia, do J.B. Carvalho. Muito bom, fala sobre isso. Cristo é capaz de renovar a nossa mente. Tá? Nós vemos o mundo como de fato ele é. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também em Cristo nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo, é o que Paulo está dizendo. E nós, como corpo de Cristo, não podemos fazer a mesma função. Imagina se todo órgão fizesse o que faz o coração, não servia para nada, o corpo. Cada um tem a sua função, o seu objetivo, o seu dom, e você vai usar esse dom para o corpo de Cristo, que é a igreja. E se você negligencia o seu dom, o corpo padece. Por quê? Porque ele está esperando você fazer aquilo que você não está fazendo. É isso que ele está dizendo aqui para nós. Não furtarás,
não cobiçarás e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame o seu próximo como a si mesmo. Salve e leva embora agora. Entendeu? Não, se tiver salvo, amém, né, irmãos? Esse é o plano, né? Mas olha só, vamos ser honestos. Todo mandamento é isso aqui, ó. Se eu amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, irmãos, eu não vou matar, eu não vou furtar, eu não vou fazer nada. Né? Resume tudo nisso. Né? Capítulo 14. Paulo trata da liberdade cristã em relação a questões de comida e dias especiais. Esse capítulo é muito bom. Tá? Exortando os crentes a não julgarem uns aos outros, mas a se aceitarem mutuamente em amor. Irmão, para de querer botar justiça na vida do seu irmão. Né? O que Paulo está dizendo aqui? Aquele que come porco, come porco. Aquele que come bucho, come bucho. Tá? Aquele que come giló, come giló, irmão. Eu não entendo, mas tudo bem, eu não vou ficar culpando ele. E pelo contrário, como eu vivo pelo Espírito e não pela carne, eu deixo de fazer aquilo que vai fazer o meu irmão tropeçar. É isso que Paulo explica para nós no capítulo 14. Né? Por quê? Porque não interessa as coisas do mundo, o que interessa são as coisas do reino. Então, se eu tomo uma cerveja e o meu irmão se escandaliza com isso, eu não tomo. Eu não tomo perto dele, por que eu vou fazer isso? Entendeu? Esse é o que Paulo está dizendo aqui para nós. Aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assunto controvertido, irmão. Ah, você come porco, vai para o inferno. Por quê? Porque esse tipo de assunto isso não agrega em absolutamente nada. Né? Inclusive, quem não come está perdendo, irmão. Torresminho. Quando eu lembro, me dá uma fome. Né? É isso, né? Religião. Não é para a gente viver assim. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, é tudo do Senhor. É tudo do Senhor. Né? É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Ué, você é comandado pela sua carne ou comandado pelo Espírito? Se eu comer alguma coisa que o meu irmão reprova, vai levar o meu irmão a perder a salvação, eu não como aquilo. Né? É isso que Paulo está dizendo. Romanos 14, 17, essa é a essência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É isso que vale, não é o resto. Né? Vivamos em harmonia com os nossos irmãos. Capítulo 15, o penúltimo capítulo, Paulo exorta os crentes a viverem em harmonia e amor, buscando a edificação mútua. Ele fala sobre sua missão de pregar o evangelho aos gentios e a sua esperança de visitar Roma. Aqui cabe uma observação muito bacana sobre Romanos. Paulo escreve Romanos sem nunca ter ido a Roma. Né? Isso é um ponto importante do livro da Epístola de Romanos. Né? Ele só vai lá depois. Né? Ele escreve para aqueles que já estão trabalhando lá e já há cristãos lá que foram outras pessoas e não ele que foi lá de fato. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma como Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vamos viver em harmonia, irmãos. Todos nós. É isso que ele diz. Né? E por fim, no capítulo 16, Paulo conclui a carta saudando diversos irmãos em Cristo e dando orientações sobre como lidar com divisões e falsos mestres da igreja. Ele termina glorificando a Deus pela revelação do Evangelho. É uma das maiores conclusões em termos de saudações que ele dá. Né? E aqui é interessante que ele diz o seguinte, ó, recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Ele está falando aí, não é de não crente não, é de crente mesmo. Né?
gente na igreja deturpando o que Cristo fala, né? A palavra de Deus. Isso era naquela época e é até hoje. Tem gente deturpando a palavra de Deus. E ele fala o quê? Afaste-se desse povo. Exato. Ok até aqui, irmãos? Tudo bem? Mas o que eu queria deixar mais era o seguinte. A epístola de Romanos, ela é cheia de orientação prática, tá? Para o cristão. Por isso que Romanos é um manual. Enquanto eu lia Romanos, eu fui apontando essas orientações práticas. Eu quero que depois você faça isso. Leia você o livro de Romanos e vai vendo como está lá, de forma explícita no texto, as coisas que eu vou mostrar agora. O que é que ele diz lá em Romanos? Eu não interpretei nada disso, tá? Está escrito lá. Não seja soberbo, odeie o mal, apegue-se ao que é bom, dedique-se um ao outro, dê honra, seja zeloso, seja fervoroso, siga o Senhor, seja alegre, seja perseverante, seja paciente, compartilhe o que você tem. Isso aí está tudo escrito lá, irmãos. Se nós andarmos desse jeito, a gente vai ou não ser um bom cristão? Diz para mim. Mas não é só isso não. Pratique a hospitalidade, abençoe aquele que o persegue, alegre-se com o que se alegra, chore com o que chora, trate todos da mesma forma, não seja orgulhoso, não retribua o mal com o mal, faça o que é correto, tente viver em paz com todos, nunca busque vingança, sujeite-se à autoridade e não deva nada a ninguém. Está escrito lá, em letras garrafais para todos nós lermos. Acabou? Não. Comporte-se com decência, abstenha-se da bebedeira, afaste-se da imoralidade sexual, não fique pensando em como satisfazer os desejos da sua carne, revista-se do Senhor Jesus, não julgue o seu irmão, não seja um empecilho para outra pessoa e ame ao seu próximo como a ti mesmo. Tudo isso está escrito lá, para nós. Se nós obedecermos e andarmos com Cristo, como que pode? Não é? Romanos, é por isso que Romanos é o que é, o livro mais importante escrito por Paulo. Porque tudo isso está lá, desse jeito aí. Eu não interpretei nada, eu só li e tirei de lá e coloquei no slide. Então, vamos viver o Evangelho. É isso que Romanos está dizendo para nós. Amém? Amém, irmãos. Muito obrigado. Alguém ora para a gente fechar.